Por que o pneu é preto? O segredo que mudou o mundo das estradas. Você já parou para pensar por que todo pneu que você vê é preto? Não importa se é de bicicleta, de avião, de carro esportivo ou até de trator. Todos têm a mesma cor. Coincidência? Moda? Preguiça da indústria? E se eu te disser que a resposta tem a ver com guerra, ciência, dinheiro, tecnologia e até química do espaço sideral? Sim, o simples fato do pneu ser preto carrega uma história de mais de 120 anos de descobertas, de contradições e até de choques industriais que mudaram o mundo. Fica comigo até o final porque eu te garanto, depois deste vídeo você nunca mais vai olhar para um pneu da mesma forma. E no final, eu vou te dar um gancho irresistível. Se você achou incrível que a cor de um pneu pode esconder, espere até descobrir por que dizem que o casco do tatu é a prova de bala. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Por que o pneu é preto? O segredo que ninguém nunca contou. Olha, eu sei que você já dirigiu, pedalou ou pelo menos viu um pneu de perto. E talvez nunca tenha se perguntado, ué, por que ele não é vermelho, azul, amarelo, colorido? Pois é, a verdade é que no começo os pneus eram claros, quase brancos. Isso mesmo, no início do século XX os carros rodavam com pneus de cor bege ou branca, mas algo aconteceu, algo que mudou tudo e deu início a essa era de pneus pretos que dominam as estradas até hoje. Prepare-se porque essa é uma daquelas histórias que misturam curiosidade, contraste, confusão, conflito, controvérsia até choque. Quando os pneus não eram pretos. Voltemos no tempo. Estamos no ano de 1905. A indústria automobilística ainda engatinha. Os carros são caros, raros e barulhentos, mas já começam a crescer nas ruas de cidades como Detroit, Londres e Paris. E os pneus? Eles não eram pretos. Na verdade, eles tinham uma cor clara, puxando para o bege ou até o branco. Isso acontecia porque os pneus eram feitos basicamente de borracha natural, extraída das seringueiras, as famosas árvores da Amazônia. Sim, imagine carros antigos desfilando com pneus branquinhos. Parecia elegante, mas era uma tragédia na prática. Os pneus não duravam nada, bastavam poucos quilômetros de estrada irregular e lá se ia o investimento. Era como usar um tênis branco na lama, bonito na vitrine, horrível na vida real. E aqui já aparece o primeiro contraste: beleza contra utilidade. A ciência entra em cena, o pó preto misterioso. Mas eis que surge a ciência. No ano de 1910, pesquisadores começam a testar a adição de um material chamado negro de fumo, a borracha usada nos pneus. Esse pó preto era obtido de queima incompleta de petróleo ou gás natural. Uma poeira densa, escura, quase mágica para a indústria. Quando misturado à borracha, algo incrível acontecia. Os pneus ficavam muito mais resistentes ao desgaste, às altas temperaturas e à pressão constante das ruas. Foi como um passe de mágica. Os pneus que antes duravam pouco, agora tinham vida útil até 4 vezes maior. E aí está o choque. Os pneus não são pretos por moda, eles são pretos por pura engenharia, ciência aplicada à sobrevivência. Sem o negro de fumo, talvez a história do automóvel tivesse sido bem diferente. Curiosidade e contraste, o branco versus o preto. Imagine dois carros lado a lado em 1915, um com pneus brancos, elegantes, chiques, mas que se desgastavam em pouquíssimos quilômetros. Outro com pneus pretos, resistentes, durando quase 4 vezes mais. Qual você escolheria? Pois é, o consumidor também não demorou muito para perceber, e logo o preto virou padrão, se espalhando pelo mundo inteiro. E aqui entra a curiosidade. Sabia que alguns carros de luxo dos anos 20 ainda insistiam nos pneus brancos só para ostentar? Eles custavam mais caro e davam mais trabalho, mas simbolizavam status. Era basicamente como usar um sapato branco de couro num dia de chuva. Estiloso? Talvez. Prático? Nem um pouco. A confusão e o conflito, a polêmica da cor. Mas não pense que a história foi simples. Houve confusão. Algumas marcas insistiam em pneus coloridos para se destacar no mercado. Houve experimentos com pneus vermelhos, azuis e até amarelos. Parecia divertido, diferente, chamativo, mas era um desastre em movimento. O calor das estradas, o atrito constante, a exposição ao sol faziam a cor sumir rapidamente. Pior ainda, o desempenho caía. O conflito entre estética e eficiência foi inevitável. E no final, a eficiência venceu. Agora, segura essa controvérsia. Estamos no século XX, com tecnologia avançada. Será que não seria possível criar pneus coloridos e duradouros? A resposta é, até dá. Mas ninguém faz. Por quê?
Primeiro, porque os pigmentos coloridos não resistem tanto quanto o negro de fumo. Segundo, porque o preto disfarça sujeira, desgaste e riscos. Terceiro, porque o preto absorve melhor o calor, ajudando no desempenho e na segurança. Ou seja, o preto virou não só padrão industrial, mas também cultural. E convenhamos, você já imaginou trocar de carro e precisar escolher também a cor de pneu para combinar? Imagina a moda! Este ano a tendência é pneu rosa choque. Seria divertido, mas pouco prático. Choque final, o preto que mudou o mundo. Aqui vem o choque. Você sabia que sem o negro de fumo, a indústria automobilística talvez nunca tivesse decolado? Sem pneus resistentes, os carros não teriam conquistado as estradas no início do século XX. O transporte de massa poderia ter sido adiado por décadas. Ou seja, o simples fato de adicionar pó preto à borracha ajudou a acelerar uma revolução que mudou o planeta. Hoje, cada pneu preto que você vê carrega mais de 100 anos de ciência, engenharia e inovação. O preto e as guerras. Mas não para por aí. Durante a Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1914 e 1918, o aumento da demanda por veículos militares exigiu pneus mais fortes e duráveis. O negro de fumo se consolidou como insumo estratégico. Na Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945, a borracha natural se tornou escassa. Isso forçou os países a desenvolverem borracha sintética, sempre misturada ao negro de fumo. Ou seja, o pneu preto não apenas revolucionou as estradas, ele também foi peça fundamental em guerras que moldaram a geopolítica do planeta. A química do espaço. E se eu te disser que a tecnologia do pneu preto ajudou até no espaço? A resistência obtida com o negro de fumo inspirou pesquisas em polímeros que hoje são usados em naves espaciais, trajes de astronautas e até em foguetes. Ou seja, aquele pó preto que você vê todo dia no pneu do seu carro ajudou a levar o ser humano até a Lua em 1969. Isso não é incrível? Então, da próxima vez que você olhar para um pneu, lembre-se, aquela cor preta não é apenas um detalhe estético, ela é fruto de um casamento perfeito entre ciência, tecnologia e necessidade humana. O pneu é preto porque precisa ser preto, e é preto porque este preto sustentou o avanço de todo o mundo moderno. Um símbolo discreto, mas que carrega revoluções silenciosas. Você imaginava que a cor de um pneu escondia tanta história? Se esse vídeo te surpreendeu, eu te convido para algo ainda mais impressionante. No próximo episódio, nós vamos desvendar um dos maiores mitos da biologia. Será mesmo que o casco do tatu é a prova de bala? Clique aqui, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, porque o próximo vai te deixar de queixo caído. Eu te espero lá.